ia matar. E um dia ele não aguentou mais, ela não aguentava mais que 3 meses uma criança. O que acontece com uma criança de 3 meses? Ela já começa a querer gritar, rir, sabe? Né? A criança de hoje mesmo já até quer falar. E ela não pôde mais segurar. E ela soltou, querido. No cestinho de betume que o seu Elias fez, né, seu Elias? E ela soltou no rio Nilo e lá ela confiou em Deus. Por que ela teve que confiar em Deus? Porque ela cria, ela tinha um Deus muito forte dentro dela. E ela cria que Moisés tinha um grande chamado. E de repente Moisés foi salvo no rio Nilo. E ele foi morar com as filhas de Faraó. E foi tão engraçado que a própria mãe foi babá dele. Ele se criou dentro do palácio, mas a mãe dele foi babá dele. E Moisés se criou lá dentro do palácio, mas eu quero dizer uma coisa para você. O palácio não contaminou Moisés. As riquezas de Faraó não atraíram Moisés. Porque quando a pessoa tem a essência de Cristo, a riqueza do mundo, os palácios, a soberba, os manjares desse mundo, não contamina as pessoas. Moisés se criou dentro do palácio de Faraó. Estudou todas as ciências do Egito. Ele era estudado, queridos, mas ele não perdeu a essência de quem ele era um hebreu. Tanto que se você seguir a história, de repente ele já ficou moço e ele passeava no palácio. E de repente ele saiu e viu 2 hebreus se brigando. 2 irmãos se brigando. Um egípcio machucando um hebreu. Ele viu isso. E ele não pôde ver o irmão dele sofrer, ele era hebreu, ele sabia de sangue quem ele era. Ele não podia contar para Faraó, mas ele sabia quem ele era. E ele olhou e ele viu aquele hebreu e ele foi lá e defendeu o irmão e matou o egípcio. Ele matou o egípcio e escondeu o egípcio na areia. Lá na areia. E ele continuou passeando no palácio. Só que a gente não pode esconder o nosso pecado. A gente não consegue esconder por muito tempo. Talvez só você saiba onde você está errando. Talvez você pense que só você saiba. Mas eu quero dizer que tem mais um que sabe, que é Deus. Talvez você tenha um segredo bem guardado, até enterrou ele. Mas o Senhor diz nessa noite, querido, não está tão assim escondido, porque eu sei de todas as coisas. E ele começou a andar no palácio. No outro dia ele foi novamente andar e passear, Moisés foi. E lá ele viu então 2 hebreus se brigando. Aí eram 2 da família dele, e ele disse, eu vou lá defender. Ele não ia matar o irmão, mas ele foi lá defender. E quando ele foi lá defender, ele foi lá e disse assim, por que vocês estão brigando? Não façam assim, vocês são irmãos. E ele foi lá defender, só que um hebreu disse, quem és tu? Tu acha que tu és juiz entre nós? Ontem mesmo eu te vi, tu matando um egípcio e enterrando na areia. O pecado foi descoberto. Moisés foi descoberto. Querido, porque muitas vezes, não é essa a linha da pregação, mas muitas vezes a gente fala e a gente quer impor uma posição, mas a gente não tem testemunho. Quando a gente não tem testemunho, não adianta tu impor uma posição. Não adianta tu querer fazer justiça. Não adianta tu querer dizer para o outro trabalhar certo, se você não está trabalhando certo. Porque um dia o que vai contar verdadeiramente na minha vida não é o que eu digo aqui, não é o que eu falo na minha casa, mas é o que eu sou na essência. Você pode estar dizendo amém? Moisés naquela hora ali para os hebreus, ele se tornou, ele era um assassino, ele não podia mais, na verdade defender os irmãos, ele tinha escondido esse pecado. E aí nessa hora Moisés caiu em si e disse, eu vou fugir, porque Faraó vai me encontrar. E nessa hora, querido, ele fugiu. Porque logo em seguida, Faraó foi atrás dele para matar ele. Uma coisa eu vou te dizer. Quem tem um chamado forte, quem tem um chamado, quem realmente foi chamado para ser um libertador, sempre vai haver, preste atenção você que é um bom entendido, sempre vai haver um Faraó atrás de você. Seja do ventre, seja na adolescência, seja quando você é moço, quando você tem uma idade madura, sempre vai existir um faraó que queira te matar. Porque, queridos, o inimigo está doido para nos matar, porque nós nascemos para libertar os cativos. Você pode dizer amém, queridos? Já está entendendo a linha da pregação? E ele fez, a mãe dele, Joquebede, no hebraico, significa a glória. Moisés, quando pequeno, ele foi escondido pela glória de Deus.
Eu também posso te afirmar que quando a gente tem um chamado, quando a gente tem um princípio, quando a gente ama de verdade a Deus, a gente pode até cair, a gente pode até errar, mas a glória de Deus sempre nos esconde. Como é bom se sentir guardado, como é bom se sentir protegido pela glória de Deus. A mãe, a tipologia da mãe de Moisés, biblicamente falando no hebraico, significa glória. Ela escondeu, a glória de Deus escondeu Moisés desde pequenininho. E Moisés então fugiu, foi para Midian, diga comigo, Midian. Eu vou achar o texto aqui com vocês. 2:11. Ele foi para Midian. Sabe o que significa Midian? Zona de conforto. Sabe o que significa Midian? A minha vidinha. Os meus sonhos, o meu projeto. Ele foi para o deserto de Parã e automaticamente Midian, ele foi para lá. Ele fugiu, ele disse: agora eu não posso mais ficar no palácio, eu estou ameaçado de morte. Eu vou buscar minha vida, eu vou buscar realmente o que eu tenho que fazer. Muitas vezes, querido, preste atenção, você que está me ouvindo nessa noite, eu te digo profeticamente. Muitas vezes o inimigo corre atrás, o inimigo te levanta, o inimigo faz na nossa vida e muitas vezes nós queremos nos esconder. Nós queremos fugir, é verdade ou não é? Muitas vezes quando levanta uma tempestade, ou o inimigo diz: eu vou te matar, ou o inimigo quer matar os teus sonhos, teu projeto, você diz: olha, sabe de uma coisa? Eu vou largar tudo, eu vou no meu cotidiano, na minha vidinha normal, eu vou casar. Midian significa tudo isso, conforto. Significa eu voltar para a minha vidinha, e ele foi para lá. E de repente, se você acompanhar um texto, ele estava lá no deserto. Tem alguém no deserto nessa noite? Ele estava lá no deserto e dizendo: agora eu vou viver a minha vidinha. Eu acho que é muita coisa para mim, eu acho que essa história, eu vou viver a minha vida. E lá no deserto, presta atenção, no deserto Deus também abençoa. Lá onde que ele estava fugido, lá na cova, lá escondido, Deus providenciou todas as coisas para Moisés. Você está pensando que deserto é lugar só de sequidão? Não, deserto é lugar de bênção também. De repente você está passando por um deserto e está achando que as coisas estão muito duras, muito secas. Sabe o que o Senhor diz para você nessa noite, querido? É ali que eu quero te abençoar, é nesse deserto que eu vou te abençoar. Querido, e de repente ele encontrou umas mulheres pastoras que estavam indo apacentar o rebanho de Jetro, do pai, e elas estavam indo apacentar o rebanho, e ele defendeu elas, porque tinha outras pessoas que não queriam que ela desse água lá do rebanho, e ele foi defender elas. E de repente o Jetro chamou ele, e ele se tornou genro do Jetro, de um sacerdote. E de repente ele casou, ele teve filhos lá. Ele estava bem. Ele estava bem, Moisés estava tranquilo no seu dia a dia. Sabe, de repente você está olhando para mim, presta atenção. Você já está lá no teu trabalho, você está com a esposa, você está com os filhos. E você está assim, olhando para a pastora e diz: olha, pastora, eu não quero mais nada, está tudo bem comigo. Eu estou abençoada, eu estou bem, eu tenho comida, né? Eu tenho um carro, ele tinha um camelo, sei lá o que ele tinha. Mas eu assim, está tudo bem comigo, eu não quero nada, pastora. Eu vou continuar no meu cotidiano, na minha vida normal, querido. Quem foi escolhido por Deus, quem foi separado por Deus, não tem uma vida normal. Nossa, pouca gente disse aleluia. Tem gente que tem medo de dizer amém nessas coisas. Mas, querido, nós não temos uma vida normal, porque olha só o que aconteceu no Êxodo 3. Quem está aí comigo? Sabe, amados, naquela época Deus chamava pessoas específicas. Hoje, depois da redenção de Cristo, Ele diz assim: eis que eu te nomeei. Não tem uma pessoa específica. Todos que estão sentados aqui nessa cadeira, todos, até aqueles que nunca ouviram a palavra chamado, a palavra missão, saiba que o Senhor te chamou com uma grande missão. Ele te chamou para libertar os cativos. Ele te chamou para você tirar as pessoas do Egito. Ele te chamou para tu fazer diferença nessa geração de mortos. Ele te chamou. E Moisés estava lá no dia a dia. De repente você está aí no seu dia a dia. Você só vem para o culto no sábado, na quarta-feira, está tudo bem. Pastor, eu não quero me incomodar, eu estou bem casado. Bem casado, meus filhos estão bem. Eu tenho lá o meu rebanho. Moisés certamente pensou dessa forma.
Está tudo tranquilo. Querido, não, querido, se estiver tudo tranquilo, eu lamento te dizer, tu está fora do chamado. Se estiver tudo muito tranquilo, você está muito satisfeito no teu dia a dia e nada te chama atenção, eu quero te dizer, é noite de despertar. É noite de você despertar. E na 3, Êxodo 3, quem está aí comigo? Aleluia. No Êxodo 3, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou no monte de Deus, Horebe. Querido, nós precisamos chegar nesse monte. A Nini cantou sobre a glória de Deus desce à terra. Essa música é poderosa, mas nós precisamos chegar no Monte Horebe. Há um monte para eu e você chegar, querido. Há algo para eu e você fazer. Há algo que tem que chamar a nossa atenção. Monte Horebe significa monte de Deus. Ele estava apacentando, mas de repente, no Monte Horebe, ele viu algo diferente. Ele viu algo diferente. Quem está comigo aí? Apareceu-lhe anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia e o fogo, e a sarça não se consumia. Querido, nós precisamos voltar os nossos olhos para a sarça ardente. Nós precisamos tirar os nossos olhos do cotidiano. Presta atenção no que eu estou falando. Sabe por quê, querido? Nós não somos simplesmente um cidadão religioso. Eu, querida, fui religiosa há 30 anos. E eu ia, até dava minhas catequeses, fazia minhas coisas na igreja, mas eu não tinha compromisso com o Senhor. Eu trabalhava, mas eu não conhecia o meu Senhor. Eu não conhecia o meu dono. Então eu levava uma vida normal, eu levava um cotidiano normal, eu cuidava dos meus filhos, da minha casa, normal. Mas quando nós nos tornamos cristãos, amado, nós não podemos mais levar essa vidinha normal. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos cidadãos do reino de Deus. Você não é cidadão dessa terra. Se você quer levar uma vida normal, eu lamento te dizer, mas você se considera então um cidadão da terra aqui e não do reino. Porque se eu pertenço ao reino, querido, eu tenho que cuidar das coisas do meu pai. Se eu pertenço ao reino, eu não vou ter muito tempo para futebol, eu não vou ter muito tempo para paparicar os meus filhos, porque logo em seguida vocês vão ver o que Deus fez com Moisés. Não adianta nada eu dizer que o Senhor é meu Senhor e eu não deixo Ele ser Senhor da minha vida. Não adianta nada eu querer vir sentar na mesa hoje aqui, sabe? E dizer assim, Senhor, eu vou ceiar contigo, se só você está ceando contigo, com Ele, porque Ele não está com você. Pastor, Ele disse que estaria conosco todos os dias. Sim, Ele está comigo todos os dias, mas Ele só está realmente com aquele que obedece. Não adianta, querido. Se você entrou aqui como um religioso, quer vir no culto e mais nada, não quer ser impactado pela presença do Senhor. Moisés, ele ficou tão lá no Monte Horebe. Todos nós temos um Monte Horebe para ir, querido. Nós precisamos ir para o Monte Horebe. O Monte Horebe significa o monte da revelação. Significa o monte do chamamento. Significa o monte da direção, o monte da intimidade. Porque se você seguir, Moisés foi andando e disse, eu vou lá ver o que está acontecendo com essa sarça. E Deus, quando Moisés foi se aproximando, quando você se aproximar verdadeiramente do Monte Horebe, Deus vai te chamar pelo nome. Presta atenção no que a pastora está dizendo. Você está aí? Quando nós damos um passo para a presença de Deus, mais um passo para a presença de Deus, Ele diz, lá vem o meu filho Evandro, Moisés. Ele até então não tinha chamado o nome de Moisés. Mas quando Moisés decidiu entrar na sarça, decidiu chegar mais perto de Deus, ele bradou o nome. Quem quer ser realmente bradado por Deus nessa noite? Deus virou seu Elias e disse, Moisés, Moisés, que significa tirado das águas. E o Senhor, quando falou com Moisés,
Moisés imediatamente falou algo que quase todos os profetas bíblicos falaram. Talvez você já falou isso para o Senhor. Em seguida Moisés disse assim: eis-me aqui. Querido, não diga isso para Deus. Deus, Ele está à caça do eis-me aqui. Deus está passando os olhos nessa noite e Ele está à caça daqueles que querem se aproximar dEle e enxergar Ele e querem dizer: eis-me aqui. Tem alguém nessa noite? Eu disse eis-me aqui tem 20 anos. E eu sou presa totalmente no eis-me aqui. Eu sou livre, mas eu sou presa no eis-me aqui. Porque eu não prometi para homem, eu prometi para Deus. E se alguma coisa não está dando certo na tua vida, e se alguma coisa está bagunçada na tua vida, tu observa se você não está preso no eis-me aqui. Se você não prometeu, se você não disse: Senhor, eu vou, Senhor, eu faço, Senhor, eu quero, e você não está fazendo nada. Deus está falando com alguém nessa noite. Djavan profeticamente disse que Deus ia falar nessa noite. E Deus falou comigo também, Djavan, que Deus ia falar nessa noite. Moisés disse: eis-me aqui. Aí, querido, tem outra coisa que você tem que fazer quando você chegar no Monte Horebe, que é o monte da intimidade. Você precisa tirar os teus sapatos. Você precisa descalçar das tuas verdades. Você precisa descalçar das tuas convicções. Porque logo em seguida, pode ir colocando ali na tela, logo em seguida, Deus falou a Moisés: Moisés, tire as sandálias, porque a terra que tu está pisando é terra santa. Olha, cuidado que eu vou te dizer. Não pise, não tente entrar na presença de Deus sujo, imundo, porque tu vai ser fulminado. Ele disse: venha como estás, mas Ele não te deixa como estás. Ele disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias. Mas, querido, quando nós chegamos na presença do Senhor, nós temos que descalçar, seja o pecado maior que for, seja a prepotência, a soberba, seja tudo, você tem que ser descalço, querido. E Ele disse, prosseguiu Deus: não te chegues para cá, tire os sapatos dos pés. Porque o lugar que tu estás é terra santa. Querida, eu falava essa semana, algumas pessoas nos visitaram essa semana. Eu falava que contra fatos não tem argumento. Não adianta, querido, tu tentar se aproximar de Deus com o coração sujo, com o coração enganando, porque a presença de Deus não vai ficar em ti. E, querido, eu quero te dizer que tu, sem a presença de Deus, tu és um coitado. Se tu tentar fazer as coisas sem a presença de Deus, o teu castelo vai cair. E aí, verdadeiramente, as pessoas, em vez de olhar para nós, o nosso testemunho, eles vão olhar que a nossa casa caiu, que os nossos frutos são podres. Querido, então é melhor tu observar se você não está entrando na presença do Senhor com os pés sujos. Deus está aí? Deus é bom? Aleluia. Deus continuou: não te chegues para cá, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai. Aí, querido, quando nós chegamos na presença de Deus, uma coisa que eu vi nitidamente nesse texto, o que eu percebo nitidamente nesse texto, que Deus tem o prazer de se apresentar. Quando você diz: Michele, eis-me aqui, Ele diz: filha, então eu sou o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, eu sou o grande eu sou, eu quero que tu faça isso comigo, porque Deus tem prazer de se apresentar. E a hora que nós entramos na presença, a primeira coisa, muitas vezes, querido, você quer que alguém se apresente, que alguém dessa terra se apresente. De repente você quer ser amigo ou amiga de alguém famoso dessa terra. Querido, o mais famoso seria nos céus e na terra, se nós tivéssemos a oportunidade de Deus chegar para nós e dizer: olha, eu sou isso e isso e isso e isso, e eu quero te usar. Tem muita gente se contentando com fama barata, com corpo bonito, com roupa bonita, com carro da hora. Não, querido. A minha alegria é ser reconhecida na terra, no céu e principalmente no inferno. Como, pastor?
Porque sempre que quando um filho ou uma filha de Deus se levanta para libertar os cativos, uma coisa eu vou te dizer, Satanás te conhece de longe. De longe. Então o inferno tem que me conhecer como uma Moisés ou uma Moiséias. Senta aí, gente. Você está tão quietinho, o que está vendo? Eu sou, ele disse, o Deus de Abraão, de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Querido, olha, essa glória de Deus tem que colocar temor no nosso coração. Quando Deus se apresenta para mim, para você, nós temos que dobrar o joelho, nós temos que se render. Querido, o temor é o princípio da sabedoria. Eu vejo tantas pessoas sem temor, tantas pessoas falando, cantando, falando da Bíblia, ou até lendo textos bíblicos sem temor. Moisés caiu com o rosto em terra, porque ele tinha sido criado no palácio, mas ele não se contaminou, a soberba não cresceu. Ele era, na verdade, filho adotivo de Faraó, da filha do Faraó, mas isso não cresceu, isso não mudou o coração dele. Ele sabia que ele era um hebreu. Ele reconheceu a voz de Deus. Querido, quando eu e você reconhecemos a voz de Deus, presta atenção. Quantas pessoas, querido, que pela desobediência, de não reconhecer a voz de Deus, por desobedecer, por não ter temor, estão rompendo o seu chamado, estão rompendo a sua carreira. Querido, se você tem uma carreira nessa terra, e você quer ir até o fim, parabéns para você. Mas a melhor carreira, a carreira eterna, é aquela que o apóstolo Paulo falou, que eu prossigo com fé, e eu alcanço, e eu vou, e eu corro a carreira que me está proposta. Diga para o teu irmão do lado, tem uma carreira para ti. Tem um diploma, tem uma coroa, mas tem que honrar a Deus. Disse ainda, disse ainda o Senhor, certamente eu vi a aflição do meu povo. Deixa eu falar uma coisa para você, tem um povo lá fora que é de Deus. Tem um povo lá na balada hoje, que o Senhor está olhando e está vendo como meu povo. Tem um povo que está lá na Avenida Centenário, ou aqui na Insária, no Lire, tem umas mulheres que estão ali se prostituindo, vendendo o seu corpo, e o Senhor está olhando lá de cima e está dizendo, é o meu povo. Há um povo no Egito, meu amado. Há um povo no Egito, há crianças no Egito berrando, há um povo sofrendo no Egito. Sabe o que significa Egito? Não literalmente o país, mas Egito significa mundo. Tem um vizinho teu hoje que está usando droga. Tem um casamento se desfazendo. Acabei de receber uma notícia de uma pessoa que entrou aqui e disse que o marido chegou em casa alcoólatra e disse, hoje eu me mato. Tem gente no Egito clamando e Deus está vendo isso. E Deus quer levantar Moisés para ir lá saquear o Egito, tirar esse povo do Egito. Ele disse, eu vi com grande aflição o meu povo clamando no Egito. Mas sabe o que está acontecendo, eu e você? Nós reclamamos em vez de ajudarmos a Deus. Tem algum Moisés aqui nessa noite, querido? Querido, eu levanto a minha mão com toda a ousadia. Eu sou o Moisés dessa geração. E eu não falo isso por soberba, eu falo isso porque Deus me imputou isso e eu tenho que fazer. Um dia eu me prendi no eis-me aqui. Eu fui presa. E quando eu dei uma palavra para Deus, eu costumo dar uma palavra para o ser humano e eu costumo cumprir. Quando eu não cumpro a palavra que eu dou para o ser humano é porque me aconteceu algo muito tenebroso e eu não pude ir. Porque eu cumpro a palavra do ser humano. Agora, a palavra que eu dei para Deus, do eis-me aqui, até o último dia do meu, nessa terra, eu vou cumprir. Eu sei que Deus está falando contigo nessa noite. Há um povo lá no Egito que tu parou, que tu não foi buscar. Há pessoas esperando por você. E ele disse assim, eu ouvi o seu clamor por causa dos exastores, conheço-lhe o sofrimento. E por isso desci, a fim de livrar-o das mãos do egípcio. Tem muita gente que diz assim, olha,
Desce a glória. Senhor, desce a tua presença. Senhor, eu quero a tua presença. Querido, não é errado você clamar pela presença. Só que você vê que ele desce com um propósito. Ele desceu com um propósito. Ele não desceu simplesmente para tu sentir um tremor, para te sentir um arrepio, para te ficar cheia dele. Ele desceu, ele disse, eu desci para salvar esse povo. Deus quando desce no teu coração, Deus quando fala contigo, Deus quando tu enche o teu coração, quando você clama pela presença, querido, muitas vezes ele não vem, porque ele sabe que se ele vem até você, você não vai cumprir o propósito. Ele disse, eu desci para salvar o povo do Egito. Quem quer a presença de Deus aqui? Você pode clamar, mas você tem que usar ela. Você tem que usar a presença. Você tem que, cheio lá da presença, orar para um cancerígeno e ele ser curado. Quando a presença de Deus te toma, ela tem um objetivo, amado. Não é simplesmente pular, não é simplesmente cantar, não é simplesmente dançar. A presença de Deus, ela desce com um objetivo. E esse objetivo maior é salvar. Você pode dizer amém? Por isso, querido, que muitas pessoas não recebem a presença de Deus. Tem pessoas secas, elas não recebem a presença de Deus. Porque elas não deixam Deus usar elas. O eis-me aqui não obedece, é desobediente. Aí vem para o culto, sabe o que acontece, querido? Só um oba-oba, um aleluia, um glória a Deus, e acha que aquilo ali é presença. Querido, deixa eu te falar, quando Deus desce na gente, quando entra na gente, é para a gente mudar a nação, a sociedade, a rua, uma igreja, uma vida. Você acha que Deus vai morar em ti simplesmente porque te achou bonitinha? Ou porque você tem dinheiro, ou porque você canta bem. Não, querido, Deus vai morar em nós com um objetivo. Ele mora para salvação. Porque eu sempre digo que se fosse para mim, só ser salva eu mesmo, ele teria me levado há 20 anos atrás. Mas ele me salvou há 20 anos para que eu salve vocês. Deus é bom? Está apertando o negócio? Coisa boa é ter isso de Deus. Por isso eu desci, a fim de livrar-o das mãos do egípcio, para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa. Eu vou dar uma terra boa para eles, disse Deus. E aqui, querido, no 10, ele disse assim para Moisés, olha só o que ele disse, Moisés, olha Moisés, tu estás aí, tu casou com a filha do Jetro, tu estás aí, eu estou vendo, tu tem 2 filhos já, tu está numa vidinha normal, tu está trabalhando no teu cotidiano, tá legal. Fica aí mais uns 2 anos, Moisés, depois eu vou te usar. Tem gente olhando para mim, dando prazo para Deus, dizendo assim, olha, agora eu vou criar o meu filho. Não, agora eu arrumei um trabalho. Não, agora eu não posso, Senhor. Querido, quando Deus chama, Ele diz, vem agora. Sabe o que ele disse para Moisés, querido? Vem agora. Querido, o mundo está atolado. Ontem nós estávamos na vigília e quem viu o DVD lá, eu passei algumas coisas da janela 1040, eu passei alguns vídeos, crianças presas. Querido, em container de 50 graus, sem água, sem nada, morrendo porque são cristãos. Mulheres cortadas o rosto, morrendo porque não negam a
Cristo. O cristão sendo baleado, cortado o pescoço, porque não nega a Cristo. E nós estamos aqui. Não, eu não vou fazer a obra agora, não. Sabe, Senhor, agora eu tenho que casar. Agora eu tenho que ir para a academia. Agora eu tenho que estudar. Agora eu tenho que fazer o quê? Querido Deus, não tem mais tempo. Para esperar. E outra coisa, Deus não chama desocupado. Ele chamou Moisés quando ele estava apacentando. Você está pensando que tu vai construir tudo nessa terra para depois servir a Deus, tu está perdendo a oportunidade de ser um grande libertador. Ele disse, vem agora. Eu quero te usar. Diga para o teu irmão. É hoje. É agora. É já. O Senhor quer te usar. Você tem coragem de largar o teu cotidiano? O teu dia a dia? Largar? Moisés largou o que fazia. Ele levou a família. Ele foi com a família. Em seguida, Moisés começou a dizer: como que eu vou? Eles vão perguntar para mim. Quem me enviou? O que é que eu vou fazer? Faraó vai me matar? Moisés poderia ter um coração bem soberbo de dizer: oh, eu sei, eu posso ir lá
salvar. Sabe por quê? Eu me criei dentro do palácio. Não foi soberbo. Diz assim, glória a Deus. Mas ele foi pior um pouquinho. Que muita gente não é soberba, mas inventa desculpas para não fazer a obra. E sabe o que ele disse? Diga para o teu irmão assim, é forte o que Deus está me falando aqui agora. Teu irmão assim, para de inventar desculpa. Pode falar, fala pro teu marido que está aí do lado, esposa, para de inventar desculpa. Vai salvar o teu amigo que está lá na cachaça. Vai salvar a tua amiga que já trocou de marido 3 vezes. É agora, meus amados, é agora, é a hora. Só uma teve coragem. Glória a Deus para a tua vida. Moisés começou a inventar desculpa. E ele disse assim. Deus disse para ele, vem agora. E eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo dos filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés, Deus, quem sou eu para ir a Faraó tirar o povo do Egito? Sabe o que Deus falou assim? Lá no 12, eu acho muito legal isso aí. Muito legal. E a gente aprende um monte com isso, sabia? Eu acho muito legal Deus falar isso pra gente. Porque Moisés diz assim, quem sou eu para ir lá tirar o povo do
Egito. Quem sou eu para arrancar aquela prostituta lá daquela casa? Quem sou eu lá para falar para aquele cara alcoólatra? Quem sou eu? Moisés pensou que Deus ia dizer, não, é verdade, né? Tu não fez um cursinho de teologia ainda? Ai, não, tu não pode, né? Tu tá casado. Sabe o que Deus falou? Não estou nem aí para que tu é. Eu simplesmente vou contigo e eu sou o grande eu sou. Deus não precisa de nada nosso, meu amado. Deus só precisa do nosso id. Deus não precisa de você ser formado, você ter dinheiro. Deus só precisa de um coração disposto. Deus não precisa do teu passado nem do teu futuro. Deus só precisa do teu hoje. Quem está aí, querido? Sabe, para de se espelhar nos outros. Para de inventar desculpa. Sabe o que Deus disse aqui? Eu achei muito legal. Deus respondeu, eu serei contigo. Esse será o sinal que te enviei. Querido, tu quer mais sinal? Se Deus já está contigo, se você já se converteu, se você é batizado, se você segue a palavra, se você pratica a palavra, querido, você pode ir, porque você vai curar, libertar e sarar, porque Deus é contigo. Esse sinal está ok, tu não precisa de mais nada, tu não precisa de uma carta de recomendação. Tu não precisa estar aqui com o microfone na mão. Porque o meu maior trabalho não é aqui em cima, o meu maior trabalho é aí fora. Aqui em cima a gente só expressa o que a gente faz lá fora. O Senhor está te chamando, vem agora. Nós vamos cear com Ele, mas não é só cear, não é só ter intimidade. Deus, Ele abre o coração, Ele diz, eu sou o grande eu sou. E quando Moisés insistiu, querido, mas se Faraó perguntar, disse Moisés, eis que quando eu vi os filhos de Israel, no 13, e disser, Deus dos vossos pais me enviou, e a vós outros, eles me perguntarão, que nome tem? E aqui no 14 eu quero terminar aqui o Velho Testamento e já ir lá para o Novo Testamento. No 14, no 3:14, olha só o que Deus respondeu. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe quem está com você? Sabe quem mora em você? O grande eu sou. Sabe o que Deus falou para Moisés? Olha, tu vai responder lá para Faraó, para o mundo, que o eu sou te mandou. Você sabe o que significa o eu sou? Eu trouxe alguns atributos de Deus para te dizer quem entrou na nossa vida quando você se converteu. Quem aceitou Jesus já aqui? Quem tem a convicção que Deus mora na sua vida? Só alguns? Querido, até para isso você tem que levantar, você tem que ter convicção. E sabe quem que entrou na tua vida, querido? Sabe quem que ia lá para o Egito libertar os cativos, os oprimidos, os alcoólatras, da opressão de Faraó, do trabalho duro? Sabe quem que ia? O grande eu sou. Moisés não precisava de nome nenhum. Eu e você não precisamos de nome, de carta de recomendação, quando nós temos o grande eu sou. Sabe, querido, muitas vezes você não vai, você não
capacidade vai fazer. Querido, a nossa capacidade não faz nada, só o que vem do Senhor. Muitas vezes eu estou saindo de carro e alguém me liga e diz: vem orar por mim. Olha, tem alguém no hospital. E eu vejo se o meu óleo está no carro. E quando eu vou descer do carro, eu digo assim: ai meu Deus do céu, eu nem orei, nem jejuei. O Senhor diz comigo: olha, o grande eu sou está indo contigo. Querida, onde eu vou, o grande eu sou vai comigo. Querida, onde eu vou, o grande eu sou faz o trabalho. Querida, então está na hora de tu vir agora e fazer o que Deus te chamou para fazer, porque o grande eu sou te espera. Você quer saber os atributos do nome de Deus? Eu vou ler alguns. Alguns eu decorei, alguns eu não decorei. Javé é o nome verdadeiro de Deus, que é autossuficiente. É o nome próprio dele. O grande eu sou também é forte, que é o Elohim. O Eloã, Deus eterno. O El Shaddai, o Todo-Poderoso. O El Elon, Deus Altíssimo. Adonai, Senhor e soberano. Jeová Jiré, o Deus proverá. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Jeová Shalom, o Senhor é minha paz. Ele disse: Moisés, quando tu disser que o grande eu sou vai, eu vou tudo junto isso aqui, ó. É tudo isso que mora dentro de nós, querido. Tem mais. Jeová chamar, o Senhor é a presença. Jeová Tasvode, o Senhor dos exércitos, Salvador e protetor. Santo de Israel, a santidade. Rocha confiável. Abir, poderoso. Gibor, valente, poderoso. Quen, zeloso. Ancião de dias, Pai da eternidade. Altíssimo, Abba, Pai. Quando ele disse: o grande eu sou vai contigo, Moisés. Quando o Senhor está te mandando fazer a obra, está te mandando você se levantar, você fazer algo no reino de Deus, Ele está dizendo: olha, o Jeová Jiré vai contigo, o Jeová Shalom vai contigo, o Elohim vai contigo, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha paz, o Deus poderoso, o Deus que cura, o Deus forte, todos esses atributos de Deus segue com você. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Aleluia! E se você, querido, continuar no texto, eu vou passar para outro texto. Se você continuar no texto, querido, Moisés, ele inventou um monte de desculpas. Esfarrapada. Mas ele foi. E todas as vezes que ele ia na frente de Faraó, Deus mostrava o poder. Quando eu estou na frente de alguém no qual Deus quer libertar, Deus vai mostrar o seu poder. E ali Deus fez muitos prodígios. Deus endureceu o coração de Faraó. Moisés continuou. E Moisés foi o grande libertador. Sabe o que significa mar vermelho? Mar de sangue. Foi o sangue que libertou o povo do Egito. Foi o sangue de Jesus que me libertou.
Eles passaram pelo mar de sangue e eles foram libertos. E Faraó e o seu gangue morreu. Foram atropelados. Querido, é o sangue que nos liberta. Querido, abre comigo em Lucas 9. Nós falamos da sarça ardente. Lucas 9, 28. Jesus, querido. Moisés viu a sarça ardente. Deus falando com ele. Deus vivo falando com ele. E ele disse, eis-me aqui. Jesus, querido, é a nossa sarça ardente. Jesus é o fogo que mora em nós. Jesus é a luz que ilumina em nós. E é tão certo isso, querido, que eu quero abrir com você. E na 9:28, você pode abrir comigo? 9:28. Deixa eu ver se é 9. 9:28. 28 na tela. Cerca de 8 dias depois de proferir essas coisas, Jesus estava falando como ele ia morrer. Jesus fez multiplicação dos pães. E depois ele disse que era necessário ele morrer. E ele estava contando para os discípulos. E depois de 8 dias que ele estava falando todas essas coisas, ele pegou Pedro, Tiago e João. E ele subiu ao monte para um propósito de orar. Monte Tabor. Monte da transfiguração. Monte Horebe, monte da revelação, monte da intimidade. Jesus também ia ao monte. Eu e você precisamos ir ao monte. Jesus foi ao monte a fim de orar. O que significa orar, querida? Vai ter uma matéria essa semana no colégio, no CFC, como falar com Deus. É a oração. Jesus foi lá falar com o Pai. Ele pegou os discípulos e ele foi. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. É a sarça. É a presença. Moisés viu tudo isso. Moisés já chegou lá e você sabe com quem que ele se encontrou nessa transfiguração em que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias. Jesus se encontrou ali, foi falar com o Pai e o céu se abriu e ele virou uma sarça ardente e quem ele viu, quem ele conversou, pode seguir, o texto diz assim que ele começou a conversar com Moisés e com Elias, dizendo o que ia acontecer com ele. Querido, Deus quer conversar comigo e com você. Deus quer intimidade conosco. Ele quer dizer o que vai acontecer com esse mundo. Ele quer te revelar os dias últimos nessa terra. Ele quer falar contigo. Ele quer falar comigo. Ele quer te dar direção para saquear as pessoas do Egito. Ele quer te avivar, ele quer falar. Jesus resplandeceu. A glória desceu. E aí, queridos, é tão engraçado isso. A mesma sarça que falava com Moisés, estava ali falando com Moisés de novo. Jesus resplandecente. Moisés foi a ponte de nos levar a Jesus. Jesus é a ponte de nos levar para o céu. Estava ali o Novo do Velho Testamento, junto com o Novo Testamento, falando com o Pai. E tu sabe de uma coisa que aconteceu? Vamos continuar o texto aqui. Nos quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Olha que intimidade.
Olha que intimidade que tinha Jesus com eles. Pedro e seus companheiros achavam-se espremidos de sono. Que engraçado, os discípulos sempre quando Jesus ia orar, eles tinham sono. Mas eu nunca vi quando Jesus estava multiplicando os pães, fazendo milagres, fazendo festa, eles não tinham sono. Quase todas as vezes que Jesus chamava eles para orar, eles caíam no sono. Será que não é assim comigo e com você? Quando tem uma festa, um churrasco, alguma coisa, a gente não tem sono. Mas quando que é para orar, nós estamos sempre com sono. Querido, eu tenho algo na minha casa que eu faço assim. As madrugadas, quando eu levanto para orar, gente, para sair da cama parece, eu não sou muito magra, mas parece que eu tenho 200 quilos. Para descer da cama, é verdade, gente? Aí sabe o que eu faço? Como a minha cama é mais alta, um pouquinho, eu dou uma escorregada, eu sou pequena, eu dou uma escorregada e caio de joelho. E aí, se o sono vir no joelho, eu levanto e desço. E se o sono vir lá embaixo, eu subo. Querido, você tem que espantar o sono para se encontrar com o Senhor. Sabe, você tem que segurar os teus olhos com um palito, porque muitas madrugadas o Senhor quer nos chamar, o Senhor quer nos falar, o Senhor quer nos revelar, e nós estamos caindo de sono. Aí a gente quer a glória, aí a gente quer a presença, aí a gente quer a direção, mas os discípulos estavam espremidos de sono. Mas sabe por que eles ficaram acesos ali? Porque eles viram uma luz tão forte no Senhor. Uma nuvem tomou conta deles, cobriu tudo eles, todos eles. E eles ficaram ali embaixo daquela nuvem da presença. Querido, quando eu e você estamos orando, estamos com Jesus, há uma nuvem de presença nos cobrindo, querido. Querido, olha, não tem lugar melhor, não tem lugar melhor. Eu falo isso com um aperto no coração, porque tem muita gente aqui olhando para mim que ainda não experimentaram essa nuvem de presença. Não tem lugar melhor, querido, do que você dobrar o teu joelho e buscar ao Senhor, chegar perto de Jesus e tu sente as mãos dele te pegando e tu sente aquela brisa te tomando. Querido, não há lugar melhor nessa terra, não há. Sabe, muitas vezes está tão desanimado, tão brabo, tão cabisbaixo. Só falta isso, querido. Só falta presença. Querido, eu não estou aqui te falando que tudo me vai bem. Mas quando aquele eu grande eu sou me chamou, a gente não tem que ter temor de nada, medo de nada. Porque Ele é conosco todos os dias. Ele está comigo todos os dias. Querido, se você tem Jesus como amigo, se você tem Jesus como companheiro de oração, se você tem Jesus verdadeiramente, você não precisa, querido, depender de amigos dessa terra. Mas muita gente tem Jesus virtualmente, agora está muito tecnológico. Eles acham que Jesus é só no WhatsApp, na televisão. Sabe, nossos relacionamentos estão tão frios, que a gente pensa que o Jesus é assim tão frio também. Não, querido. Jesus ainda nessa noite, Ele quer te cobrir de glória. Ele quer te cobrir com a nuvem. Ele quer realmente te tocar. Ele quer dizer, filho, vem aqui, Moisés, Moisés. Ele quer te chamar pelo nome. Ele quer te dar direção. Ele quer te constituir o libertador do Egito. Ainda nessa noite. Diga glória a Deus. Aleluia. Pedro e seu companheiro estavam com sono, mas se mantiveram acordados e viram a sua glória, os dois varões que com ele estavam. E ao se retirarem esse de Jesus, disse Pedro, mestre, bom se nós estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Elias e uma para Moisés. Quando ele ainda estava dizendo isso, quando Pedro disse assim,
olha, é tão bom estar aqui contigo. É tão bom Jesus estar aqui contigo. Eu quero ficar aqui. Vamos fazer uma tenda para ti, uma para o Moisés e uma para o Elias. E vamos ficar aqui. Antes dele acabar de falar, Deus bradou do céu e disse: este é o meu filho amado. Pela segunda vez Deus disse, quando Jesus foi batizado e ali também: este é o meu filho amado, a ele ouvir. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Que ele não fica preso em tendas. A glória de Deus não fica presa aqui dentro dessa igreja. Pedro queria prender a glória. Pedro queria prender a presença. Pedro queria ficar egoisticamente ali com a presença de Deus. Não, querido, a presença de Deus não vem simplesmente para eu e você ficar do lado de um amigo e pronto. A presença de Deus, ela vem na minha vida e na tua vida com um objetivo. A presença de Deus não se prende em tendas. Não se prende numa casa. Foi por isso que Deus bradou lá do céu, antes que Pedro terminasse, e disse: olha, este é o meu filho amado. O que ele quer dizer? Segue ele, escuta ele. Essa é a presença. Eu não fico em tenda, eu não fico em palácios, eu não fico em casebres, eu não fico em lugar fechado fisicamente, mas eu quero morar dentro de vocês. Escuta Jesus, que eu quero morar dentro de vocês. É isso que Deus quis dizer. Tem gente que pensa que a presença de Deus só está aqui na igreja. Não, querido. Eu vou para casa daqui a pouco e ela vai comigo. Eu vou subir para o meu quarto e ela vai comigo. Eu vou acordar pela manhã e ela está comigo. Eu vou fazer um almoço e eu chamo Jesus para estar comigo. E eu ofereço para Ele. Quantas vezes não são as vezes que eu falo com Jesus no meu carro, quase que 1 hora por dia quando eu saio. Coisa boa é botar Jesus sentado do lado do teu carro, no banco, conversar com Ele. Coisa boa é você preparar um lugar para se encontrar com o Senhor. Um lugar calmo na tua casa. Coisa boa é tu ter um cantinho para se encontrar com o Senhor. Eu tenho meu canto. Eu tenho meu lugar. Eu tenho meu horário. Nessa manhã, eu fechei a porta do meu quarto. E os enxeridos iam lá, na porta. Aí a outra enxerida na porta. Outro enxerido na porta. E o Senhor falava comigo: eu sou mais importante, filha. Não abre a porta. Glória a Deus. E eles podem se espernear para o lado de fora, porque eu estava com o meu Senhor. Eu estava com Ele. Ele estava dando o mover desse culto. Ele estava dando a direção desse culto. E eu não posso errar, senão você vai errar. Ah, querido, não deixa nada atrapalhar. Eu quero passar para Hebreus 1, para nós estar preparando o momento da ceia. Hebreus 1, deixa aberto no 1, no 2 e no 3. Hebreus 1, 2 e 3. Você quer aprender sobre Jesus? Quem quer aprender sobre Jesus? Nossa, pouca gente. Gente, quando eu era mais nova, eu queria fazer várias faculdades, eu só fiz 2. Mas eu queria muito, muito, muito fazer medicina, eu era apaixonada por neurologia e eu queria muito aprender sobre neurologia. Mas depois que eu conheci Jesus, querido, eu tirei todos esses desejos e eu quero aprender sobre Jesus. Quem quer aprender sobre Jesus aqui? Querido, então leia e coma o livro de Hebreus. Eu acabei, isso aí é assim mesmo.
Eu acabei de falar para vocês dos Hebreus. Amém aqui, gente? Então, estude o livro de Hebreus, que tem realmente Jesus encarnado ali. Já está lá na tela? Havendo Deus antigamente falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Deixa aí. Antigamente Deus falava através de Moisés, através de Arão, através de Abraão, através de Ezequiel, através de Isaías. Ele falava através desses. Então, muitas das vezes, querido, para a gente conseguir ouvir Deus, nós tínhamos que realmente ir lá e escutar os profetas assim. Era assim. Mas hoje, continua aí. Continua. Nesses últimos dias, nesses quando? Quando? Diga hoje. Ele nos fala pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Deixa aí. Querido, hoje, Deus fala através do Filho para você, olha aqui. Ainda que tenha pregadores eloquentes, ainda que tenha pregadores aqui na quarta, no sábado, na sexta, ainda que tenha pregadores que você escuta na TV, que você viaja para buscar, ainda que tenha, querido, tudo bem, Deus usa eles. Mas, querido, sabe, Deus quer falar com você através do Filho. É muito melhor eu ter Jesus me falando do que ter o Alexandre através de Jesus. Amém, gente? Jesus quer falar, Jesus não precisa, Mateus, de usar Juliana para te falar. Jesus quer que tu abra a Bíblia e Ele quer falar contigo, porque Ele é a palavra viva. A palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Tem gente procurando coisas lá fora, quando Deus quer falar aqui. Querido, eu amo chegar em casa e ninguém me perturbar, porque eu corro lá para a palavra e eu quero ouvir de Deus. Ele está falando através do Filho. Filho. Conheça o Filho. Se verdadeiramente tu conhecer o Filho, ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Filho. Não busca intermediário. Muitos de nós não idolatramos mais imagem de escultura, não idolatramos mais nada, mas idolatramos pessoas, idolatramos cantores. De repente você chegou hoje aqui e disse, ai, a Giza não está, ah, meu Deus. Queridos, para que buscar intermediário se o Senhor quer falar através do Filho? Pode subir, louvor. O 3, por favor. Hebreus 1:3. Sendo ele resplendor da sua glória. Diga comigo, transfiguração, sarça ardente, o grande eu sou. Sendo ele resplendor da sua glória, a expressa imagem do seu ser, sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Deixa aí, querido. Amado, quem tem o grande eu sou, não precisa mais de nada. Quem tem o El Shaddai, Jeová Jiré, Elohim, quem tem tudo isso, todo esse Deus, todos os atributos de Deus, tu não precisa mais de nada. O Senhor nessa noite, Ele te chama, querido, para que você entenda quem é o grande eu sou. Sabe, querido, muitas pessoas caem na fé. Eu estava aqui essa semana eu estava em Criciúma, na verdade, eu e o pastor, numa reunião de pastores. E nós estávamos conversando por que tantos pastores caem, tantos pastores esfriam na fé. E está bem triste isso, está bem chato isso, porque às vezes você vê que a obra, em vez de crescer, a obra diminui. Querido, quando eu e você, como pastores ou como líderes, ou você mesmo, começa a botar fé nas pessoas, começa a botar fé num pregador, fé num cantor, fé sei lá no quê.
e não fala e não tem o Filho como a essência, a tendência, querido, é nós, voltar para trás. Eu e você precisamos saber quem te enviou e quem me enviou. Quem te chamou na sarça ardente? Quem queimou teu coração? Quem entrou no teu coração e fez um fogo, uma labareda e limpou, purificou? Você precisa saber quem te chamou. Você consegue entender nessa hora quem te chamou? Querido, porque se eu entendo que foi o grande eu sou que me chamou, presta atenção, Marli, se o grande eu sou me chamou, eu não tenho medo de nada. Sabe por que muitas pessoas não fazem a obra? Porque não sabe quem chamou. Não tem convicção de quem chamou. Você pode estar entrando aqui pela primeira vez, mas desde o ventre da tua mãe, Deus te fez com uma missão. Antes dos teus ossos for formado, Deus te chamou para uma grande missão. Em Isaías 61 diz que o Espírito do Senhor está sobre mim para pregar as boas novas, libertar os cativos, quebrar as algemas. O Espírito do Senhor está em mim para isso. Não tem outro objetivo, querido. Então eu tenho que saber. Você tem que saber quem te chamou e para que te chamou. Você pode dizer amém, querido? Fica de pé, querido. Aleluia. Querida, é hora de você refletir um pouquinho a tua vida. Você sabe, quando Deus me chamou para a obra, Ele não chamou meu marido na época, Ele chamou a mim. Por que Ele não chamou o marido? Tem gente que está esperando o marido e a mulher fazer a obra junto. Não, querido, não. Não espere, não. Deus chamou a mim porque meu marido não queria nada com Deus. Só que tem uma coisa, eu não fui do lado dele, eu fiquei do lado de Deus. Quando ele ia para as coisas, as festas do mundo, eu ia para a igreja. Quando ele dizia, olha, ou eu ou Jesus, eu dizia, eu te amo, mas eu quero Jesus. Ele me chamou há 20 anos, e há 20 anos eu disse, o eis-me aqui, e eu estou presa no eis-me aqui. Mulher, marido, filho, igreja, ministério, enfim, nada pode te tirar do eis-me aqui. Se alguma coisa está te tirando do eis-me aqui, tu está fora do propósito de Deus. E Jesus está voltando. E o mundo está tenebroso. E Ele está aqui. Nessa noite te dizendo, filho, volta para o teu chamado. Volta para a essência. Volta para mim. Fecha os teus olhos, querido. Fecha os teus olhos. Fala com o Senhor. Há uma sarça ardente aqui, querido. Há uma sarça ardente aqui. E Deus quer que tu chegue mais perto. Ele quer te dar um desafio novo, algo novo. Para de se acusar. Para de dizer que você não pode. Para de olhar o teu passado. Para de olhar a tua limitação. Para de esperar. Ele está dizendo, vem agora. Vem agora. Todas as vezes, querido, que você se aproxima da glória, tem um objetivo.